Esse é o podcast Cardiopata e aí? Um podcast onde uma mãe e uma médica se juntam para falar de coração no sentido literal e também no mais humano possível. Eu sou a doutora Carol, uma cardiopediatra apaixonada pelos pequenos corações. E eu sou a Ju, a mãe da Laís e do Pedroca, um pequeno grande guerreiro de coração especial, e juntas nós queremos te informar e te acolher. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações, tem episódio novo toda quarta-feira às 18 horas no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio. Esse episódio é um oferecimento da Neurotex, que é a distribuidora oficial da Berlin Heart no Brasil. E hoje a gente vai falar de sala de parto, né? O que a mãe do cardiopata deve saber e se preparar quando ela recebe o diagnóstico ainda na gestação. É um momento de um misto de emoções, né, Ju? Acho que você é uma pessoa que pode falar bem sobre isso, mas eu fico pensando que é esse momento no qual a gente está falando da vida começando, mas também de muitas angústias de uma criança que vai precisar ir para UTI muitas vezes. Então, um tema delicado e um tema importante. Eu lembro quando foi comigo, é aquele misto mesmo de sensações, porque é o primeiro filho, você tá ansiosa para ver a carinha, mas ao mesmo tempo você fala, caramba, e aí, como que vai ser depois de nascer, né? E para isso a gente convidou uma pessoa muito especial hoje, né? Uma pessoa que está habituada a vivenciar esse momento frequentemente. A gente convidou a doutora Aline Novato, que é pediatra funcional, cardiopediatra pelo Instituto Dante Pazzanese, especialista em sala de parto e consulta pré-natal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Aline. Um prazer ser convidada por vocês e trazer, né, essa informação, como a Ju falou, acolher. Mostrar também que diagnóstico não é destino e que tem muita coisa boa para a gente fazer aí para essas crianças. E por essas famílias, né? E pelas famílias, né? Principalmente, é um todo. Perfeito. E principalmente quando a gente sabe já desde a gestação, né? Acho que esse momento dá um preparo para a gente. E quando você está de frente de uma família, conta para gente, que tem o diagnóstico na gestação, o que você explica, o que você orienta na consulta pré-natal? Se a gestação vai seguir habitualmente, o bebê vai ter algum problema? Como que você conversa com essas famílias? Vamos começar já com uma pergunta difícil. Sim, é difícil para todo mundo. Para a gente também dar a notícia, porque é um mundo diferente. Como a Ju falou, ninguém espera um diagnóstico desse. Na hora do parto, ninguém espera que seu bebê vai para UTI. Então, a gente preparar desde esse momento também. Então, é muito importante e explicar com clareza, com leveza, que muitos diagnósticos, por mais assustadores, cardiopatias complexas, às vezes o bebê não vai precisar ir correndo às pressas para UTI, vai poder ter o contato pele a pele. Então, muito importante ter o diagnóstico na gestação, cada vez mais, graças a Deus, está difundindo, fazer o ecocardiograma fetal, que ele salva vidas, né? Muitos colegas a mãe não tem risco, então não orientavam sobre o exame. No entanto, toda gestante deve fazer esse exame, aí a partir das 22 semanas já é possível estar realizando esse exame para saber qual cardiopatia. Então, a maioria das cardiopatias vai esperar o momento daquele bebê. O bebê vai nascer como qualquer outro. Ele vai dar o momento dele. Ele vai falar, agora é minha vez. Né? Então, e hoje a medicina evoluiu muito. Em casos muito críticos, já se faz também intraútero. Muitas cirurgias. Né? Então, estenose aórtica crítica, quando tem hipoplasia do VE, é uma das. Então, a família saber disso também. Opa, pode ser que eu precise fazer intraútero. Onde que é o melhor lugar? Quem faz? Quem que é habilitado? A gente dá os caminhos para essa família e ela vê que há caminhos. Tem uma luz lá no fim do túnel. E tudo planejado, orientado, a gente vai conduzindo aí da melhor forma. Saber se vai para uma cirurgia ou não. Quando será essa cirurgia? Se vai ter que usar medicação? Quais medicações? Programar ali toda a trajetória do bebê. E muitas das vezes também surpreende. Muitas das vezes que a gente acha que vai ser super crítico, a gente já vai levando aí com mais tranquilidade. Essa família mais segura também. Eu acho que o mais importante é deixar essa família segura do caminho que vai ser trilhado. E quando a mãe tem o diagnóstico, o que muda ali no pré-natal? Ela vai já precisar procurar um cardiologista? Vai precisar fazer eco fetal mais vezes? Como que é feito esse acompanhamento de diferente?
sim, é importante não só o cardiologista, mas também o preparo do pediatra que vai acompanhar, não só o cardiologista, os pediatras também terem consciência do que vai ser essa cardiopatia, para não assustar também, ou para achar que, é bobeira, né? Muitas das vezes, é igual eu já tinha conversado com a Jo, eu vejo que muitas das vezes um diagnóstico muito crítico é visto como tranquilo, e outras vezes um diagnóstico é super tranquilo, é visto, nossa, seu bebê não vai aguentar, não pode fazer isso, tem essa limitação. Então, a gente mostrar para a mãe que pode ser uma gestação tranquila também. Ela também não ter limitações, lógico, né? Ver todo o histórico dessa mãe, da saúde dela. Então, procurar uma equipe multiprofissional, então, dependendo da cardiopatia, já conversar com o cirurgião para traçar todo o tratamento aí que ele vai ter que seguir. A monitorização acho que é importante, né? Porque não é só o momento do diagnóstico, mas durante essa gestação, muitas vezes essa mãe vai precisar fazer um eco mais de pertinho, a gente sempre está monitorizando. Isso. E que mais que essa mãe pode esperar? Essa mãe que está ouvindo a gente, que está gestante, que teve um diagnóstico, ainda não ganhou o bebê. O que você diria para ela em termos de monitorização? O que pode acontecer? Que exames que ela vai precisar fazer ao longo desse caminho até o bebê dela nascer? O eco é o principal da gente estar monitorizando ali sempre, e também fazer um acompanhamento pré-natal como qualquer outra, né, que é super importante. Muitas infecções também no pré-natal pode predispor, né, à cardiopatia, então sempre estar atenta, diabetes mellitus gestacional, a gente ter ali uma gestação com cuidados e ter cercado de bons profissionais, que eu acho que quando a gente tem informação, essa segurança é tudo mais tranquilo, né? Acho que isso é a base de tudo, na verdade, né? Porque se você tem um time no qual você confia, que está segurando na sua mão, por mais que o caminho vá ser difícil, você sabe que tem alguém ali que sabe cuidar do que o seu bebê tem. Né? Isso é muito importante. Sabe o que está fazendo e sabe o que está te conduzindo também. Isso. E não ficar apavorada também, porque aí eu falo que várias pessoas, né? E a gente arruma um monte de gente para falar, para dar palpite, né? Arruma opinião um monte, é o que mais sobra, né? Arruma um monte de médico, e muitas das vezes essa mãe às vezes entra numa depressão antes mesmo, né, de acontecer o parto. Então, por isso, o acompanhamento multiprofissional para essa família, dar um acolhimento não só da nossa parte médica, mas o psicológico também, para poder preparar. Muitas das vezes, eu já vi famílias que elas mesmas têm o preconceito com a criança antes da criança nascer, porque é um turbilhão de emoções, você não está preparado para aquilo. Você quer que seu filho seja o mais saudável, quer que ele vá para casa juntinho, tenha alta, então ninguém está preparado para isso. Então, eu acho que estruturar toda a família, não só o pai e a mãe, os parentes em geral, para tentar levar com mais leveza, senão fica tudo sobre a cardiopatia e essa gestante não curte esse momento único, que é da vida dela e que faz toda a diferença para o bebê também. Que apesar da complexidade, que nem o Pedro, a gente já recebeu um diagnóstico super complexo na gestação, mas a minha gestação foi 100% saudável, 100% tranquila. Então, pude praticar atividade física, seguir com a minha gestação como se fosse uma gestação de uma criança sem cardiopatia. Então, não tive nenhuma alteração em mim. E também no Pedro, enquanto estava na barriga, ele estava seguro, estava crescendo e se desenvolvendo, né? A gente fazia, assim, o eco fetal todo mês. Então, foi mais um exame que a gente incluiu ali na rotina do pré-natal para monitorização, mas de resto, tudo tranquilo. Então, a gente seguiu enxoval, ensaio de gestante, tudo como uma gestação tranquila e normal. Sim, e o apoio que você tinha, né, Ju? Te ajudou bastante também. Com certeza. Vamos ouvir agora o relato da Bianca, que é mãe do Léo, que teve tempo hábil para resolver os entraves burocráticos com o plano de saúde, graças ao diagnóstico precoce. Bom, meu nome é Bianca, meu filho se chama Léo e eu descobri a cardiopatia dele com 16 semanas. Ele tinha atresia tricúspide. No começo foi esse baque, a cada mês eu fui fazendo o eco fetal para poder acompanhar. Chegando mais perto, né, da data do parto, eu fui
encaminhada para um cardiologista responsável, que é o que acompanha ele até hoje. A gente também teve o apoio da equipe do hospital onde ele ia nascer. Eu fui lá na UTI, a gente conheceu a equipe, conheceu aonde a gente ia ficar, né, os quartos, como é que era a logística. Então, isso foi dando um conforto maior pra gente, né? Todo o resto foi super tranquilo, porque todo mundo foi dando informação pra gente de como ia ser, quais seriam os próximos passos. Então, isso deixa a gente muito tranquila. Então, graças a Deus, a gente também não teve problema com o convênio, né? Porque a gente teve que fazer todo o processo burocrático, né, para ele poder nascer em um hospital que tem a UTI especializada, né? Nesse tipo de caso, que o hospital não faz partos normalmente. Então, a gente teve que entrar com toda a papelada, mas graças a Deus foi tudo certo. A gravidez também foi tudo tranquilo. E no dia do parto também não teve problema, a gente chegou lá, não era marcada, a equipe estava toda lá. Não foi um parto com música, com muita coisa, foi simplesmente na sala de cirurgia, mas foi todo mundo muito atencioso com a gente. E eu consegui, eles tiraram, né, o Léo, eles colocaram para eu ver, aí logo em seguida já fizeram todo o processo, né, de passar acesso nele e tudo mais. Mas assim, foi tudo muito tranquilo, sem desespero, né? Então foi muito bom. O Léo, ele não precisou fazer nenhuma intervenção quando nasceu, né? A gente passou 15 dias na UTI por precaução, mas assim, por a gente ter descoberto tudo muito cedo, então foi tudo tratado muito bem, muito tranquilo. A gente fica com o coração apertado, né? A cirurgia é uma coisa diferente pra gente, mas graças a Deus ter esse apoio, né, do hospital, da equipe, deixa a gente muito mais tranquila, sabendo que eles estão realmente preocupados com a gente, preocupados com o nosso bebê, com a nossa criança, que é o nosso maior amor. A gente descobrir antes, né, a cardiopatia ajuda e muito no resto do processo, enfim, na vida da criança. Uma coisa que ela falou importante, quando a criança vai nascer num centro de referência, muitas das vezes é um lugar que não é maternidade, né, é um hospital geral, hospital cardiológico. E, às vezes, o plano de saúde não vai autorizar o parto naquele hospital. Então, você descobrir antes te dá tempo também de resolver essa questão burocrática, né? Que precisa, às vezes a mãe não sabe disso. Quando é pelo SUS também, né? Garantir que se não vai conseguir nascer num centro de referência, que vai ter uma transferência, né? Buscar essa parte burocrática também é importante. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem poucos locais que cuidam da criança cardiopata crítica no período neonatal e que tem maternidade. Isso tanto no público quanto no privado. Então, esse diagnóstico antes, ele é muito importante para poder definir. Essa criança precisa ou não nascer. E mesmo a criança que precisa, às vezes não vai precisar de uma intervenção imediata. Às vezes a gente fantasia, né? É cardiopata, vai nascer, não vai poder ficar no colo. Como que você orienta isso, Aline? Conta pra gente, pras mães. Quem precisa nascer, porque também nem todo cardiopata precisa nascer no centro de referência. E dos que precisam nascer, quem precisa ter a equipe ali de prontidão na hora que nasce? As cardiopatias, até as críticas mesmo, né? Às vezes, muitas das vezes, dá pra gente esperar, fazer o contato pele a pele, colocar, igual aqui no estado de São Paulo tem o CROSS, né, a via CROSS, que a gente coloca na fila a criança, então já saber disso. Eu que trabalho em UTI neonatal, muitas das vezes não tenho cardiologistas, são só os neonatologistas, então eles estarem preparados para receber essa criança, saber que vai ter um leito, preparar as medicações específicas, muitos lugares não tem o NO também, que às vezes a criança vai precisar. Tudo isso tem que ser preparado para a chegada dessa criança e aí, por isso que é tão importante o diagnóstico na gestação, para saber o que vai preparar. Se a criança vai poder fazer o contato pele a pele, muitas das vezes pode. Né? Na maioria das vezes, não tem disso. E muitas das vezes outros colegas também se assustam. É cardiopata, tem que levar logo. Então, por isso também ter um cardiologista para dar uma orientação ali para a equipe. Eu falo que quando a gente trabalha em equipe, a gente trabalha junto, quem tem a ganhar é só o nosso paciente. Não é briga de ego, né? Não é que você está querendo o outro, ensinar o outro a fazer as coisas. É a gente se juntar e pegar o melhor dos nossos mundos para fazer o melhor ali pelo nosso paciente. Então, a maioria pode ter um parto tranquilo, não precisa ser cesárea. A maioria dos casos, como eu havia falado antes, é o bebê que vai dar o tempinho dele, ele que vai dar o sinal que precisa nascer. Então, a via de parto também, só se a mãe tiver alguma intercorrência ali,
como qualquer outra, na gestação, que a via de parto vai ser a cesárea, se tiver uma pré-eclâmpsia, né, uma pressão alta, o bebê estiver muito pequenininho, estiver muito restrito, a gente avaliar o fluxo sanguíneo durante o ecocardiograma. E outra coisa, eu vendo essa mãe falando que eu vejo muito, é que muitas pessoas não fazem o ecocardiograma com cardiologista. E muitas das vezes o chão dessa mãe cai devido à forma que a pessoa passa para ela. Nossa, problema no coração, e nem orienta a procurar um cardiologista. Muitas das vezes nós somos poucos, então a pessoa nem sabe também onde ela procurar. E eu já tive mães... E às vezes a mãe nem sabe que não é um cardiologista, né? Vou fazer um eco, é um cardiologista que tá fazendo, então ela, né... E aí assustam ela. Eu, como eu trabalho muito com pediatria geral, não só como cardiologia, as mães já foram passar comigo com puericultura. Aí, na hora, descobri ela, graças a Deus, porque tem esse eco. E eu passei a gestação inteira chorando, preocupada. E, às vezes, nem o ginecologista falava, não, por que você não procura uma orientação? Então, acho que isso é muito importante. Por isso que eu falo, nós, como profissionais, sermos unidos para sempre trazer o melhor para o nosso paciente. Então, lá no momento do nascimento também, a gente... fazer o que for melhor para essa família. A cardiopatia não impossibilita essa mãe, a maioria das vezes, não possibilita essa mãe de ter o contato pele a pele, ela ter o contato com esse bebê. Esse vínculo é tão importante quanto para qualquer outro bebê, principalmente. Muitos foram poupados de oxigênio aí, né, desde a barriga. Então, ela ter esse contato pele a pele, sentir esse bebê, até porque muitas das vezes vai para UTI, vai ficar um longo tempo, né, Ju? Sem poder pegar. Então, sem poder pegar, cheio de fios. E a gente preparar, caso aconteça, que precise chegar nesse momento, a gente preparar o que é um ambiente de UTI também. Essa mãe, você viu que ela falou que pouca gente sabe disso, que você pode visitar o hospital, né? Porque quando a gente está gestante, tem aquela fase, vamos visitar as maternidades para decidir onde que vai nascer, né? Aí vem a notícia de que, não vai nascer mais numa maternidade. Mas e agora? Onde que meu filho vai nascer? Como que vai ser, né? Então, a grande maioria dos hospitais possibilita essa visita. Então, entre em contato, vê se é possível, né? Marque essa visita, que com certeza vai te ajudar a se tranquilizar durante esse processo. Né? Os profissionais estarem atentos, nesse período, tal cardiopatia pode nascer aqui. O que nós vamos fazer? O que nós já vamos deixar preparado na UTI? O leito já está disponível, porque muitas das vezes nascem, e mesmo que muitos bebês que não têm diagnóstico, às vezes a UTI está cheia. E aí mesmo nessa maternidade, que muitas pagas, viu? Particulares, às vezes está com superlotação. Então, como que vai fazer? Até transferir também. Então, tudo isso é importante. Faz parte do preparo, né? Faz parte do preparo. E quando a mãe tem o diagnóstico, é uma cardiopatia que não é tão complexa, que não tem necessidade de nascer num centro de referência, é importante também a mãe ter um cardiologista que acompanhe esse parto, esse nascimento? Um cardiologista em si, se for uma cardiopatia tranquila, não. Mas após é sempre importante. É sempre importante fazer um eco após o nascimento. Não precisa ser ali, né, na hora. Mas pelo menos na alta da maternidade, para ver se está tudo certinho. O neonatologista, ele é preparado, né, para algumas intercorrências de cardiopatias não críticas. Então, mas ela ter um contato já com o cardio, para ir acompanhando, é importante para ela ter segurança realmente de tudo que vai acontecer ali. Eco vai ser feito de quanto em quanto tempo? Será que vai precisar entrar com medicação? É só acompanhar? Então, ela tem essa segurança, mas nem sempre cardiopatias que não são complexas, nem sempre o cardiologista. E acho que esse entendimento da complexidade da cardiopatia e da equipe que precisa estar à disposição é fundamental, porque da mesma maneira que se a criança é muito grave e a gente não oferece, a gente pode prejudicar o desfecho dessa criança. Se essa criança tem uma cardiopatia relativamente simples. Faz demais. E a gente faz demais, a gente faz mal também. E aí o neonatologista tem um papel fundamental, que é quem vai estar ali na sala de parto para propiciar esse momento de contato pele a pele, de amamentação na primeira hora de vida, a hora de ouro, né, do nascimento. Então, acho que é muito importante às vezes a gente tem essa visão de que sempre mais é melhor, e na medicina isso não é uma verdade. A gente corre um risco de, às vezes, perder esse momento de humanização. Vamos ouvir agora, então, o depoimento da Camila,
que é mãe da Betânia, que relatou como ela tentou humanizar a sua cesárea, mesmo nascendo num centro de referência. Meu nome é Camila, eu sou mãe da Betânia, de 4 anos hoje, e mãe do Augusto, de 2 anos. Quando eu tinha 6 meses e meio de gravidez, a gente descobriu que a Betânia tinha uma cardiopatia grave, né? E nós somos aqui de Belo Horizonte, e eu estava planejando ter um parto natural, me preparando para isso. Tinha uma equipe que estava me acompanhando já desde as outras gestações, né? E eu deixei tudo isso para trás. Eu e meu marido, com um diagnóstico precoce, a gente conseguiu conversar com muitas pessoas, muitos especialistas, e a gente acabou optando por ter a Betânia num centro de referência em São Paulo. Então, assim, os planos de parto mudaram completamente, mas chegando lá a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido, inclusive por uma equipe de psicólogos, né, que foram essenciais, assim, nesse caminho pra gente, sabe? Inclusive a psicóloga foi quem fotografou e filmou o parto, né? Eu cheguei lá com um plano de parto embaixo do braço para tentar ter uma cesárea mais humanizada, né? E eu fui muito bem acolhida pela equipe, então, assim, alguns dos meus desejos foram atendidos, apesar de ser uma situação absolutamente diferente, né, do que a gente tinha sonhado, do que a gente tinha se preparado para ter. Mas, assim, eu tenho certeza que foi o diagnóstico precoce, foi a capacitação, o nível de maturidade dessa equipe, sabe? Nível de especialização. Isso fez toda a diferença na nossa vida. Hoje a gente tem a nossa menina bem. Esse parto, né? Essa jornada, né? Que fez com que a gente superasse, que hoje ela estivesse muito bem. Ela está muito bem, é uma criança feliz, saudável, que se desenvolveu muito bem normalmente, né? Graças a essas escolhas que nós fizemos e esse acompanhamento todo. Então fica o meu recado para todas as gestantes, né? Que busquem fazer o pré-natal com todos os recursos possíveis, porque a cardiopatia ela vem de onde a gente menos imagina, né? E em relação ao parto, eu tenho certeza que o fato de ter descoberto isso ainda na gravidez fez com que a gente se preparasse, então não foi uma surpresa, né? A gente fez o que deveria ser feito naquele momento, então foi um parto necessário para aquilo que a minha filha precisava, né? Inclusive emocionalmente foi muito melhor da gente lidar com isso tudo, porque estava tudo dentro do esperado, né? Então, e tudo sob controle, né? E a gente sabia que a gente tinha feito boas escolhas, a gente estava num hospital de referência, ela foi para UTI assim que ela nasceu, ela estava sendo acompanhada por uma série de profissionais, inclusive muitos cardiologistas, né? Ela foi para uma UTI neonatal cardiológica, que faz toda a diferença ter essa combinação de especialidades, né, para cuidar dela nesses primeiros momentos de vida. Então, é isso, gente. A nossa história é uma história feliz, né, mas graças a esse enfrentamento, né, a gente enfrentou e fez o parto que deveria ser feito para a condição que ela tem. É um pouco frustrante na gestação, porque eu lembro que eu descobri do Pedro com 22 semanas, né, então assim, na metade ali da gestação, e até ali eu tava me preparando para um parto normal, né, estudando. Nossa, era na fase de final de pandemia, ali ainda tinha muito curso online. O que eu fiz de curso de parto humanizado, de plano de parto, de tudo o que eu sonhava, né, ali, primeiro filho. E aí veio o diagnóstico e fala, poxa, agora vamos ter que recalcular a rota, né? É frustrante, sim. Mas hoje eu enxergo de outra forma, que muitas das coisas que eu tinha vontade daria para ter feito ali no parto dele, né? O que você acha? Mesmo numa cardiopatia complexa, num centro de referência, a gente consegue humanizar esse parto? Ai, consegue. E eu trabalho nesses dois mundos. Eu amo esse contato, né? Que vocês têm. Então, a gente, tudo preparado, dá para fazer. Assim, eu enxergo que humanizado não é a via. E sim a forma como que a gente recebe esse bebê. Porque muitas das vezes está ali na correria, sendo cardiopata ou não. Às vezes você chega num plantão com um bebê ali nascendo, e aí tá uma correria. Às vezes é um parto vaginal, mas é numa correria, com a luz alta, com uma barulheira. Assim, formas que às vezes não são tão respeitosas, né, de receber aquele bebê. Então, eu acho que a via não é mais isso. Eu acho que é mais a forma quando a gente recebe esse bebê. Eu que trabalho em sala de parto, muitas das vezes estou presente em cesárea, mas é o jeito que a gente vai acolher esse bebê.
colocar no contato pele a pele, deixar só a luz do foco para não ir muita luz nesse bebê, respeitar o momento. Eu falo, neném nasceu bem, mesmo que cardiopata, ele é seu, não é meu. Eu tô ali só para garantir que, né, tá tudo certo. E fazer a intervenção mais rápido pra gente, quanto menos tempo a gente perde, melhor são, né, as chances e o prognóstico dessa criança, seja cardiopata ou não. Então, o neném nasceu bem é de vocês. Vocês têm que curtir esse momento. A família, vocês, muitas das vezes, né, esperam, né, a família querendo ver, dar notícia. Então, acho que vale mais a forma como esse bebê é recebido do que a via de parto. O meu parto, ele foi bem descontraído, assim. Era um anestesista de plantão que muito simpático, assim, fazia piada, Deixa a gente ficou conversando, tudo. E aí eu falo, caramba, poderia ter colocado minha playlist que eu preparei lá no comecinho? Sim. Daria pra ter colocado, mas na hora... eu pensei assim, não é maternidade, né? Vou pedir pra pôr minha playlist, não sei, eu fiquei até meio assim, sem graça, mas teria dado, né? Fotógrafo, dá pra ter, né? No fim, eu não chamei, mas teria dado, né? Essa aí não foi a psicóloga. A própria psicóloga, né? No fim, assim, foi o pessoal ali mesmo que tava na sala de parto que tirou umas fotos, ficaram boas. Deu tudo certo. Mas eu tenho uma amiga minha, uma amiga pessoal, que a bebê dela é cardiopata não tão complexa, né? Mas ia precisar ir para UTI para observação após o parto. E ela fala, poxa, Ju, eu não tenho uma foto igual você tem com o Pedro na hora do parto. Ela não veio para mim, só tirou ela e ela foi direto para UTI. Então, ela acho que vai muito perdeu dos profissionais essa também, da segurança que cada um tem para poder passar para vocês. Que a gente tendo essa segurança, vai estar tudo bem, não, mas se acontecer qualquer coisa, eu tô aqui, eu vou saber intervir, a gente vai saber o que fazer. Então, leva tudo com muito mais leveza. É igual quando junta tudo, né? Os dois mundos, prematuro e cardiopata. Já nasceu comigo, prematuro e cardiopata. E a mãe tem foto, aí a gente tem que ter outras intervenções, que é colocar no saquinho, para não perder calor, né? Então, assim, e tem foto, tem acolhimento. Então, acho que é a segurança que a gente passa para vocês e vocês também se sentirem seguros. E vocês estão ali para garantir a segurança, né? Então, assim, se vocês julgam que dá tempo, que dá para tirar uma foto, que dá, mesmo que seja rápido, né? Isso. Vocês estão fazendo ali da forma segura, né? Exato. E por isso que o plano de parto é muito importante, porque quando o cardiologista pode dar a sua opinião, a gente sabe antecipar o risco de descompensação imediata dessa criança após o nascimento. E na grande parte dos casos, esse risco é baixo, mesmo nas cardiopatias complexas, como a Aline falou. Então, a gente consegue antecipar um plano de parto para navegar mais tranquilamente, mas se por um acaso a criança mostrar para a gente que precisa de um suporte maior, a gente está ali exatamente para isso, essa é a função. E é o mesmo, às vezes, existe um paralelo dessa situação também com a criança que não tem o diagnóstico antes. Exato. Quando nasce e a gente acha que vai ficar tudo bem, e aquela criança começa a apresentar sinais de que não está tudo bem. Como que você lida com isso na sala de parto, Aline? Como que você, que tem bastante contato com os neonatologistas, como que você conversa com os neonatologistas? Porque muitas vezes são eles que recebem essas crianças. Como eu tô muito nesse mundo, muitas das vezes ali, em menos de 3 horas, às vezes a criança descompensa. E assim, a minha sala de parto, Carol, o que acontece? Eu falo que eu não sou aquela pediatra que vai só canta parabéns e tchau, não. Fica na golden hour, tá? O que acontece? Minha sala de parto, eu vou embora só a hora que eu sinto aquela família segura. Até eu, como cardiopediatra, sei que as coisas acontecem ali nas primeiras horas. Pode dar um sinal e tudo. Então, eu fico 3 horas, até a família ir pro quarto. Enquanto não coloquei para mamar, não fizemos as primeiras medidas, eu não vou embora. Mas, assim, os neonatologistas, que eu amo, que eu tenho muita gratidão, que eu trabalho nesse mundo também, na UTI, a gente troca bastante ideia, mas às vezes eles ficam um pouco preocupados, né? Sim. Opa, não tinha esse diagnóstico, e agora? Às vezes faz demais, às vezes faz de menos. Então, por isso que é boa essa nossa relação e a gente também tá nesse ambiente de UTI. Mas muitas das vezes eu já peguei criança que não tinha diagnóstico e tivemos que intervir super rápido. Ele, em menos de 2 horas de nascida, começou a apresentar cansaço, teve que entrar para uma UTI, né? Aí a mãe também não tinha um diagnóstico, mas para que tá indo para UTI? O que tá acontecendo? Então, a gente também ter o jeitinho de falar na hora,
Não que a gente está mentindo, está omitindo de vocês as coisas, mas eu acho que a forma como a gente fala influencia também, dá o diagnóstico para a família. Há várias formas de você falar a mesma coisa. Então, eu sempre procuro falar com carinho, oriento os colegas também às vezes eles mesmos, os neonatologistas, às vezes não têm noção do que possa ser. A gente já sabe, né? Opa, vamos olhar, vamos aferir os 4 membros, né? Vamos ver a saturação, já tem uma diferença. A gente já consegue desenhar, raciocinar. Então, a gente passar isso para o nosso colega e para eles passarem essa segurança para a família também, transmitir que está tudo correndo ali para o melhor da criança. Então, esse olhar da cardiologia me dá muita segurança lá na sala de parto por causa disso também. De aferir pressão, de ver saturação e a gente já imaginar, mesmo ali sem um eco, a gente já imaginar qual que é a cardiopatia, a gente saber como agir. Qual droga fazer, o que não fazer. O que não fazer. Principalmente, não vamos fazer isso nessa criança. Por mais que, às vezes, lá do outro lado, né, o mundo da NEO acha que tenha que fazer. A gente, olha, esse não pode. Então, a gente sempre trabalhar em conjunto e acolher também essa família, orientar aí da melhor forma e trazer segurança. A partir do momento que ela se sente segura, é mais tranquilo levar esse tratamento e essa descoberta, né? E é nessa hora que faz o teste do coraçãozinho? Fala pra gente, explica o que é e quando que é feito. O teste do coraçãozinho, ele é feito após 24 horas de vida, né? Então, é a aferição da saturação no membro superior direito ou no membro inferior esquerdo ou direito, tá? Nos membros inferiores. Então, aí se dá uma saturação maior que 3%, aí a gente repete esse exame em 1 hora, tá? Tem que dar maior que 95% de saturação. Aí deu menor também, a gente repete 1 hora. Repetiu, tá dando alteração, aí a gente solicita um eco para essa criança. Por que a gente faz depois de 1 hora? Porque às vezes as extremidades estão frias, né? Então aí a gente repete, aquece, vê tudo direitinho, vai monitorizando, ausculta. Muitas das vezes também na maternidade, ausculta-se um sopro, nossa, para a mãe, né? Um sopro. O que é um sopro? Sopro não é doença, muitas das vezes é uma estenose ali da artéria pulmonar transicional, que a gente vai escutar esse barulhinho. Então, o jeito de falar também. Então, aí o teste do coraçãozinho, e muitas das vezes o teste do coraçãozinho dá normal, e tem uma cardiopatia crítica aí também, que a gente não vê. Ele é um teste de triagem, não um teste diagnóstico. E é muito difícil, eu fico imaginando esse momento que a criança nasceu, não tinha esse preparo, e aí, de repente, surge esse diagnóstico. E durante muito tempo da minha profissão, eu tinha... É um momento muito delicado. E eu tinha muito medo de comunicar e falar assim, olha, tá indo para UTI, e pensando na repercussão que isso ia ter nessa família. E quanto mais tempo eu tenho nessa trajetória, mais eu percebo que quanto mais claro a gente melhor é para essa família. Lógico, é sobre ser claro, não é sobre ser rude. Existe uma diferença. Mas às vezes a gente fica floreando, sabe? Eu brinco com os residentes, parece uma enceradeira, sabe? Vai rodando em volta, mas não chega ao ponto, né? A gente fala assim, olha, está indo para a UTI porque a gente tem uma suspeita de que tem um problema no coraçãozinho. A UTI é o lugar onde ele vai ser monitorizado. Então, é sobre o que ele precisa. É um lugar seguro, né? É um lugar seguro. Eu costumo falar... 24 horas de olho. Uma das grandes sabedorias de ser um bom cardiopediatra é entender que é sobre o que a criança precisa, não é sobre o que a gente quer. Exato. E entender e saber lidar com essa frustração. E acho que a frustração é ainda maior, porque eu falo, a mãe que descobriu na gestação teve um tempo para se preparar, né? A mãe que descobre ali, na hora que nasce, poxa vida... É um baque enorme, às vezes com ecocardiograma normal. Aí elas pensam, onde eu errei? Elas sentem uma culpa muito grande. Mas, realmente, muitas cardiopatias são difíceis. Não é culpa de quem não viu ali, não vem ao caso. Mas muitas vezes esse diagnóstico vai vir depois do parto. Vai vir depois do parto e não ali. Mas elas se culpam muito. Vamos ouvir agora o depoimento da Ruana, que escolheu uma maternidade comum porque ela não fazia ideia que o bebê dela tinha uma cardiopatia complexa. Olá, eu sou a Ruana. A 3 é o nosso
milagre, né? A Beatriz nos fez conhecer aí esse universo da cardiopatia congênita. Nossa história é a história de uma gestação muito tranquila e nos preparamos ali para receber Beatriz em uma maternidade aqui em Belo Horizonte, que é apenas maternidade, né? Porque, ao que tudo indicava, nossos exames, tínhamos uma gestação de baixo risco e já tínhamos tido um primeiro filho lá, a experiência tinha sido boa, então fomos para lá. Tudo correu bem, um parto super rápido, natural e tudo certo. Daí, 1h30 de nascida, Beatriz começou a dessaturar. E após 7 horas de nascida, a gente teve o diagnóstico de que Beatriz nasceu com a transposição de grandes artérias. Nós fizemos ecocardiograma na gestação, que não detectou nada. Foi um baque pra gente. O tempo curto ali para gerir aquilo, né? Um medo, assim, que toma conta da gente ali por um tempo, né? Até que a gente se movimenta e entende que precisa agir, né? Ela rapidamente foi transferida a tempo hábil de realizar o paliativo e depois de 5 dias ela fez a correção definitiva. Não é a sorte de todas as famílias, né? Receber um cardiopata sem diagnóstico prévio, né? Nos expõe aí a estar em um lugar não preparado, com pessoas não preparadas. Então, fazer um exame de qualidade, fazer um ecocardiograma de qualidade, ter um obstetra de referência, de excelência, bons profissionais, dar a oportunidade para o nosso filho, né? É dar a melhor oportunidade. E a gente vê que, apesar dela não ter o diagnóstico antinatal, a Beatriz, eles tiveram muita sorte, a Ruana e a Beatriz, porque tudo caminhou de uma maneira bem rápida. É uma cardiopatia canal dependente essa? Não necessariamente canal dependente, mas ela é CIA dependente. Então, é uma criança que pode nascer e precisar abrir uma CIA já na sala de parto. Tá. Então, quando você pensa em sala de parto de cardiopata, Aline, você fala, vou receber um cardiopata. A gente sabe que a sala de parto do neonatologista tem lá tudo que o neonatologista checa, o bercinho e tudo mais. O que para o cardiopata precisa ter a mais? Aí volto a falar, a gente saber dessa cardiopatia para a gente comunicar com os outros colegas. Um hemodinamicista já está de prontidão, o cirurgião, que no caso que a doutora Carol falou, aí precisa fazer um hasking, né, que abre a CIA. Então, aí a gente precisa do hemodinamicista ali, né, de prontidão, para chegar rápido, para salvar a vida dessa criança. Então, a comunicação com os outros colegas que fazem parte desse tratamento e as drogas que vão precisar entrar com essa criança. Muitas das vezes ela já vai ter que subir para UTI com essas drogas. Então, é super importante. E muitos hospitais, às vezes, não têm também. Então, preparar esse hospital para ter também essas drogas que precisam. E aí, acho que a principal é o Prostin, a prostaglandina, que às vezes não é todo hospital que tem. Então, é muito importante isso. Um milrinone, que muitas das vezes a gente usa. O enol oxigenítrico, que você comentou antes. Acho que tem uma série de coisas que o cardiopata pode precisar e que a gente sabe que não tem em todo numa lugar. Maternidade comum, né? Não vai ter esses recursos numa UTI neonatal comum. Não, e às vezes é uma questão de horas, como foi com a Beatriz, né? 1h30 ela começou a descompensar, precisava fazer um procedimento paliativo, que eu acredito que tenha sido... Deve ter sido a abertura, a abertura da CIA, que a gente chama de Haskin, que é quem inventou o procedimento. Então, esse time todo disponível é muito importante. Quer ver uma outra situação, por exemplo? Bloqueio atrioventricular total congênito com repercussão. A criança tem uma arritmia, o coração bate devagar. Tô dando spoiler? Então parece que eu sabia também, né? Eu não sabia. Eu vou dar spoiler do outro. Não, vou parar, então. É que eu sou a única que sei dos depoimentos com antecedência, então não dá spoiler. Eu não sabia, então vou interromper por aqui. Vou esperar o vídeo passar para comentar. Mas é isso, algumas situações vão precisar não só do time neonatologista e da UTI, mas do cardiologista, do hemodinamicista e às vezes até do cirurgião. Então é muito importante essa conversa prévia e o time está preparado. É isso mesmo. Bom, antes de continuar o nosso bate-papo com a doutora Aline, vamos ouvir agora o nosso quadro Minuto Legal, que é o nosso quadro jurídico em parceria com o escritório Vilhena Silva Advogados.
Olá, esse é o Minuto Legal e ao meu lado hoje o advogado Emerson Nepomuceno, ele que é especialista em direito à saúde. Vamos à primeira pergunta desse quadro. Se um paciente tiver uma única opção de tratamento ou medicamento, é um direito dele conseguir a cobertura pelo plano de saúde? Essa é uma excelente pergunta, Ângela. Sim, se o paciente for refratário aos tratamentos convencionais e existir apenas uma alternativa terapêutica a ser adotada, a operadora de plano de saúde tem o dever de cobrir o protocolo estabelecido pela equipe médica desse paciente, dado que o STF já estabeleceu regras para essas situações. E quais são os tipos de tratamentos que geralmente são negados pelos planos de saúde? Vamos lá. Coincidentemente, os tratamentos mais negados são os de custo elevado, relacionados a diagnósticos crônicos, complexos. Essas negativas são emitidas sob o pretexto do tratamento não estar no rol da ANS, ou ser um tratamento off-label, fora da bula, ou até mesmo um tratamento experimental. Triste, né, doutor Emerson? Uma outra pergunta, o que fazer em caso de urgência de tratamento com negativa pelo plano de saúde? Bom, caso haja uma negativa formalizada pela operadora e o paciente tenha recomendação médica para iniciar o tratamento imediatamente, em caráter de urgência ou emergência, o paciente pode ingressar na justiça com um pedido de liminar, submetendo a questão para apreciação do judiciário. A análise ela é bastante rápida e caso o pedido de liminar seja acatado pelo judiciário, o paciente poderá dar início ao tratamento nos termos da decisão judicial. Por fim, quais são os prazos máximos de atendimento pelo plano de saúde? Bom, para os pedidos de urgência e emergência, o prazo de devolutiva pela operadora é imediato. Já os procedimentos de alta complexidade ou em regime de internação eletiva, o prazo é de até 10 dias úteis. Lembrando que a resposta da operadora deve ser formalizada, devendo conter de maneira clara, cristalina, o motivo pelo qual a operadora negou o procedimento ou o tratamento prescrito. Doutor Emerson, em nome do público que nos assiste, eu agradeço pelos esclarecimentos e até a próxima. Ok, muito grato, um prazer estar aqui e até a próxima. Bom, vamos continuar. Doutora Aline, quais que são as emergências que os médicos precisam estar prontos ali na sala de parto do cardiopata? Pode ter uma emergência ainda na sala de parto? Pode, como qualquer outro bebê, né? Uma parada cardíaca e a gente está preparado para intervir ali prontamente. E como essa mãe falou também, dependendo da cardiopatia, poucas horas de vida, precisa de um procedimento cirúrgico, já precisa subir para UTI com uma medicação. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, principalmente aí uma parada. Pode ter várias emergências, né? Vamos ouvir o depoimento da Isadora, que é mãe do Henry, que passou por um grande apuro no parto dela. Tudo bem, meu nome é Isadora, eu sou a mãe do Henry. O Henry tem 1 ano e 9 meses e ele nasceu com um bloqueio atrioventricular total. Nós sabemos da condição dele desde 28 semanas de gestação, onde a gente constatou o BAVT no ecocardiograma fetal. Depois disso, eu comecei a fazer acompanhamento semanal num centro de referência, justamente por conta da cardiopatia dele, de ter a necessidade de um marca-passo em algum momento da infância, e a gente não saberia qual momento seria esse, se seria no nascimento. Então, quando ele chegou a 36 semanas, a gente estava tentando levar a gestação o máximo possível. Ele tinha bradicardia, o coraçãozinho dele ficava entre 60 e 70 batimentos por minuto, e eu me senti fraca com 36 semanas e fui para o centro de referência, mesmo não sendo a data da minha consulta, porque eu queria ter certeza que estava tudo bem. Chegando lá, o coraçãozinho dele estava 55, mas a instrução que a gente tinha era que a gente teria o Henry quando o coraçãozinho dele estivesse abaixo de 50 batimentos por minuto. Eu não quis ir embora, e aí eu solicitei que fizessem um ecocardiograma antes de eu voltar para casa. E quando eles fizeram o ecocardiograma, 20 minutos depois, o coraçãozinho dele já estava 42. Eles desceram comigo para a emergência, entraram comigo com 15 minutos, praticamente, eu já estava para ter o Henry ali. O meu parto foi muito rápido, eles interviram muito rápido. Na hora que ele nasceu, o coraçãozinho dele já estava 38. Eles levaram ele, na primeira meia hora de vida, ele estava com um marca-passo implantado. Então, foi necessário e importantíssimo para a vida dele nascer em um centro de referência. Você
Sabe que quando eu recebi o relato dela, tem uma outra mãe também com uma situação parecida, e eu ainda nunca tinha pesquisado sobre BAVT e não sabia que nasci já colocava o marca-passo num bebezinho tão pequeno, né? Em alguns casos, sim. Às vezes, quando tem muita repercussão, o bebê começa a ter sinais de insuficiência cardíaca dentro da barriga da mãe. E às vezes é indicação de interromper a gestação e já colocar o marca-passo ali na sala de parto. Às vezes é passado um marca-passo transvenoso ou já vai para o centro cirúrgico para implantar o marca-passo, porque precisa ajustar a frequência cardíaca para compensar a insuficiência cardíaca. Nesses casos, às vezes fica aquela dúvida, né? Vai nascer, vai precisar logo correr para pôr o marca-passo ou não vai? Como que fica essa parte, essa questão do acolhimento ali para a mãe, de ser tudo no susto, né? Tirou o neném, tem que correr para UTI, não sei o que, e aí aquela mãe fica ali, né? E agora, cadê meu bebê, né? Como que vocês trabalham essa parte com a mãe ali na sala de parto, de dar essa notícia, né? Vai precisar ir às pressas. Igual a doutora Carol falou, quanto mais claro a gente é, mais segurança ela sente. Então, a comunicar os colegas, ela mostrar que tem toda uma equipe ali preparada. Infelizmente, se ela não tiver num centro de referência, a gente mostrar que a gente está ali para fazer o que pode, e muitas das vezes até o que não pode a gente tenta fazer. E a comunicação, acho que a comunicação clara com o nosso paciente e com os colegas do que está acontecendo facilita muito. Por mais dolorido, por mais medo que tenha, acho que a comunicação clara com essa paciente e com acolhimento, né? As formas de dizer, ser claro e não ser rude, que é exatamente o que a doutora Carol falou, já ajuda muito. E eu acho que ainda reforça a importância, né, do diagnóstico precoce, estar num centro de referência, né? Porque... Poxa, você nascer e ter que já implantar um marca-passo, precisa de todo um preparo, toda uma equipe. Você vê que dela, apesar de ter sido no susto, não ter sido um parto programado, mas ela estava num centro de referência, então tinha toda a equipe, todo um material para fazer isso o mais rápido possível, né? Porque pode acontecer surpresa. Mesmo o paciente que vai, acompanha no centro de referência, que é o cenário ideal, às vezes pode acontecer algo imprevisto no meio do caminho e nascer fora do centro de referência. Vamos ouvir o depoimento da Sara, que é mãe do Daniel, que teve um parto surpresa fora do centro de referência, mesmo tendo se preparado, ia nascer no centro e acabou tendo um imprevisto. Essa foi uma aventura. Meu nome é Sara, sou mãe do Daniel Filho, ele tem 7 meses e é SHCE. Sou mãe de mais 3 meninas também. Nós somos do Rio Grande do Norte e eu descobri a cardiopatia dele durante a gravidez. Então, nos organizamos para que eu fosse para São Paulo e ele já nascesse num centro de referência. Então, eu fui para São Paulo sozinha com 35 semanas. O plano era que meu esposo fosse com 38 semanas para que o parto fosse com 39. Porém, com 35 semanas e 6 dias, eu entrei em trabalho de parto prematuro. A gente ainda não tinha tudo pronto para ir para o hospital de referência, porque precisava de liminar judicial. Então, tudo que eu podia fazer era ir para uma maternidade comum. Então, eu estava numa cidade que eu não conhecia, sem ninguém. Eu peguei a maternidade mais próxima e fui, sem saber sequer se tinha UTI. Então, era um misto de muito medo, muita ansiedade e também de alegria, porque ele estava chegando, né? Então, entre uma contração e outra, tudo que eu podia fazer era repetir para todo mundo à minha volta. Olha, ele tem uma cardiopatia muito grave. Por favor, ele tem uma cardiopatia muito grave. Olhem para ele precisa de atendimento imediato. Então, eu cheguei na maternidade já com dilatação completa. Eles me acolheram muito bem, apesar do susto que a equipe teve de chegar um trabalho de parto tão intenso assim, já tão complexo. Me organizaram para ir para a sala de parto, mas na maca mesmo, no corredor, ele acabou nascendo. Então, eu cheguei na sala de parto já com o bebê, eles colocaram ele no meu colo, me permitiram aquele contato pele a pele com ele inicialmente, mas eu estava tão à flor da pele, tão preocupada com o que viria a seguir, que eu fiquei o tempo todo repetindo para a médica que estava ao meu lado, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem, vocês precisam olhar se ele tá bem. E aí ela olhou para mim e fez, olha para ele tá bem. E aí eu baixei a cabeça e vi ele no meu colo. E ele estava bem, respirando, chorando. Estava melhor do que eu imaginei que eu fosse encontrá-lo. Então tive aqueles minutinhos ali com ele. Pude fornecer o telefone do meu médico. Eles entraram com o Proxim, encaminharam ele para a UTI. Fizeram todos os atendimentos necessários para aquele primeiro momento. E isso me trouxe muita paz. E aí, graças a Deus, no dia seguinte a gente conseguiu transferir ele para o hospital de referência.
Que aventura e que loucura, né? Você sabe que eu tive 2 experiências, né? A do Pedro, lá, que nasceu no centro de referência, cesárea, e depois eu tive o parto da Laís foi igualzinho o relato dela, assim. Eu cheguei na maternidade de dilatação completa, ela quase nasceu na maca. Deu tempo de eu chegar na sala de parto, mas ela já cheguei chegando lá, ela chegou chegando na maternidade. E aí eu fico pensando, poxa, se fosse o parto do Pedro, da forma que foi o da Laís, eu ia estar desesperadíssima. Acaba que não porque não curte, não tem como. Porque eu fui preparada para uma cesárea agendada, porque ele era cardiopata, porque ele precisava de um leito de UTI, né? E se eu entrasse em trabalho de parto e ele nascesse assim, de parto normal, tudo, eu ia ficar bem desesperada. Então, eu queria saber essa questão. É mito ou é verdade que o cardiopata complexo não pode nascer de parto normal? Pode. Vimos, né? 2, né? O outro TGA também. 2. É isso que eu falei. Às vezes não curte. Independente de ser cardiopata ou não, é como eu falei. A hora que o bebê der o sinal, ele vai nascer independente. Então, é importante a gente saber se programar, mas a hora que ele der, olha aí, tudo sai da rota. Mas no final, que bom, né? Que ela teve esse acolhimento, eles tinham essa noção que tinha que entrar com a medicação, mas, no entanto, tinha aquele contato pele a pele, ela podia curtir ali um pouquinho o seu bebê antes dele ir para a UTI. Então, isso é muito legal quando as pessoas têm essa segurança. Eu achei também. muito interessante essa vivência que ela compartilhou da equipe de saúde. Exato. Porque muitas vezes a gente está preparado, a gente sabe que é um bebê cardiopata, uma hipoplasia, uma criança grave, a equipe fica tensa, querendo ou não. Por mais que a gente queira deixar a família tranquila, a gente está tenso para saber, porque o parto é isso. De repente o bebê vai sair, você vai ver como o bebê está, a gente não sabe, não consegue antecipar. Né? E achei muito legal isso que a médica falou. Ele tá bem, olha para ele, fica tranquilo. Então, olha como essa médica foi instrumentalizada e pôde acolher essa família a partir da percepção dela de que o bebê estava bem, mesmo sendo cardiopata. E eu fico imaginando que nesse momento a equipe também estava tensa, porque chega uma mãe em trabalho de parto falando, meu filho é cardiopata grave. E tá nascendo, e nasceu ali na maca, né? Então, a equipe estava tensa, mas não conseguiu passar isso pra mãe, né? Porque, né, acalmou ela, acolheu. E é o que eu falei sobre a segurança da gente passar pro nosso paciente. Senão, se ela não sentisse segura da médica falar isso, olha lá, enquanto ela não sentiu isso, ela tá tudo bem, ela não sentiu o seu bebê. Então, também não adianta, né, a gente falar e ela não sentir essa segurança. Tem que sentir pra sentir ali o bebê também, pra poder ter toda aquela troca de amor. E vocês acham que as maternidades não deveriam todas estar preparadas para uma situação dessa, de nascer um cardiopata, de ter as medicações adequadas, de ter... O que vocês acham disso? Eu acho que em termos de saúde pública, não. A resposta é não. Por quê? Porque um pré-natal bem feito vai falar pra gente se essa criança precisa ou não nascer num centro de referência. E o cardiopata, ele é a exceção. O cardiopata complexo, ele é a exceção da exceção. E o cardiopata complexo, que precisa nascer num centro de referência e que vai precisar de cirurgia cardíaca ainda no período neonatal, é muito raro pra gente falar que precisa ter esse recurso em todo lugar, em toda esquina. O que a gente precisa, na verdade, é ter um pré-natal bem feito, que direcione a criança para onde o recurso está, o recurso que ela precisa. Então, em termos de saúde populacional, eu não tenho dúvida de que não deve ter um centro um lugar para receber um cardiopata crítico em toda a maternidade. Até porque somos poucos também, né? Exatamente. A gente estava falando aqui antes de começar, como nós somos em poucos cardiopediatras. Isso. Eu comentei com a Aline e com a Ju. Em 2021, quando eu comecei a fazer a pesquisa do meu doutorado, eu procurei no site do CFM e eram 600 e poucos cardiopediatras no Brasil inteiro cadastrados no CFM. É pouco, é muito pouco. Então, a gente tem uma escassez de recurso técnico, a gente tem uma escassez de recurso humano capacitado, mas mais do que isso, mesmo que tivesse muito, não precisa para todo mundo, ainda bem. Né? Ainda bem. Mas só das pessoas terem essa segurança, eu acho que a gente tem que falar mais, outros profissionais, porque um dos motivos que eu fiz cardiologia pediátrica
que na minha residência tinha muito cardiopata. E todo mundo morria de medo de pôr a mão no cardiopata. Eu falava assim, gente, mas se a gente não fizer as coisas, como que vai fazer? Até chegar. Se eu não souber fazer. Foi por isso que eu fiz cardiologia. Eu falei, eu que quero saber cuidar desses meninos. Que legal. A hora que chegar até mim, ele não vai passar apuro. Eu vou saber cuidar dele. Porque eu vejo, fala coração de criança, todo mundo se assusta muito. Realmente. Mas ninguém procura informação. Como que eu vou cuidar dessa criança chegar num PS? Muitas das vezes, igual eu estava conversando com a doutora Carol antes, não, foi com você, né, Jo? A gente perde essas crianças, fica lá vários anos, dias na UTI, anos, porque muitas das nossas crianças fazem aniversário. Infelizmente. Primeiro ano de vida, pra gente depois perder elas por causa de uma diarreia num pronto-socorro, porque ficaram com medo que é cardiopata. Muitas das mães sentem isso, sabe? Nossa, não olhou direito, porque era, e elas também têm essa segurança. Então, acho que mais profissionais, independente de ser cardiopediatra ou não, deveriam saber dar a primeira assistência, não só para essa criança, mas para essa família. Sim. Né? Então, é isso. Eu acredito que... A gente falou bastante disso no episódio 7, né? Quem ainda não viu, recomendo assistir, sobre a importância do pediatra de pronto-socorro entender pelo menos o básico de cardiopatias para estar recebendo e atendendo essas crianças sem medo, né? Não precisa saber lá do tratamento final, né? Da cirurgia, que vai... Mas, assim, o básico, bem feito, em qualquer profissão, em qualquer área. E nós estamos falando de vidas. Então, salva muito. Informações também. Nos congressos, eu fico chateada de pediatria. Tem cardiologia, não fala de cardiopatia congênita. Mas me fala que é de urgências, uma parada, que a gente faz o PAUS, mas não fala de cardiopatias congênitas. No PAUS até colocou agora, né? É uma doença meio órfã, né? Assim, você sabe que esses dias veio na UTI uma residente avaliar o Pedro, ela falou, eu sou residente de NEL, vim avaliar o Pedro. Eu falei, nossa, meu NEL tá um pouco grande pra você. Aí eu falei, mas por quê, né? Eu ainda perguntei, não fiquei sem entender por que uma residente de NEL veio avaliar o Pedro. Ela falou assim, não, agora faz parte da formação, porque muitas das vezes a gente que vai pegar ali, né, um diagnóstico na UTI, né, tudo. E aí depois fez todo sentido na minha cabeça. Eu falei, poxa, que legal. Então acho que tá começando a ter um movimento aí diferente na formação, né? Não, e é muito interessante, eu acho que para o neonatologista ver depois o que acontece. Sim. Porque muitas vezes fica essa coisa assim, é grave, é muito grave, não sei se vai viver, não sei o que vai acontecer. E eu acho que é legal ver que, poxa, as crianças hoje em dia, elas não só sobrevivem, mas elas vivem. E elas vivem muito bem. E esse cuidado da sala de parto do neonatologista, ele é fundamental para que essa criança fique bem depois. E é muito gratificante quando a gente vê uma cardiopatia complexa, às vezes a gente espera coisas, né, tensas, momentos de tensão. 500 bombas, né, remédio na bomba, aí chega no centro de referência, muitos vão transferir e falam, nossa, mas estava só com 2 drogas. Lá no ANEL estava com várias, que eu vejo isso. Também. Então... E aí depois a gente vê a criança bem, né? Isso é muito legal. Vamos ouvir agora o depoimento da Sarita, mãe do Samuel, que viu a sala de parto ser preparada para o pior cenário, mas recebeu uma grande surpresa. Eu me chamo Sarita, eu sou mãe do Luiz Gabriel, de 4 anos, e do Samuel, de 9 meses. Com 20 semanas de gestação, no ultrassom de rotina, o coraçãozinho do Samuel batia muito devagar, então eu fui encaminhada para uma especialista em ecocardiograma fetal, que diagnosticou transposição congenitamente corrigida das grandes artérias, anomalia de Epstein, estenose da válvula pulmonar e um bloqueio atrioventricular total, que era o que fazia o coraçãozinho dele bater muito, muito devagar e completamente fora de compasso, o que era muito perigoso para ele durante a gestação. E ele nasceu no centro de referência porque eu tive tempo para preparar um parto seguro para ele. E estando lá, como que foi a minha experiência na sala de parto? Eu estava tensa, eu estava preocupada, eu estava nervosa, deitada na maca, no pé da minha maca. Eu enxergava já que estava tudo preparado para ele ser ressuscitado, entubado, que era o que esperava dele quando ele nascesse. Mas o que aconteceu? Ele nem tinha terminado de sair da barriga. Ele já estava chorando, e ele chorou alto, e ele chorou forte. E eu escutava a equipe conversando, todo mundo muito aliviado. E eles conseguiram até levar ele para me dar uma cheiradinha, para eu me despedir e conversar um pouquinho dele, antes dele ir para UTI. E no final do dia ele já estava fazendo a cirurgia do implante do marca-passo.
E o que mais me marcou nesse dia mesmo foi a expressão das pediatras. Elas estavam tensas ali no pé da minha maca, né? Concentradas mesmo no que elas iam ter que fazer daqui a alguns minutos. E de repente o Samuel sai da minha barriga, chora, se sustenta bem sozinho. E aquele alívio no centro cirúrgico de todo mundo. E começaram até as brincadeiras, que ele parecia com o pai. E aí meu marido pôde estar com ele o tempo todo. Ele nasceu desafiando a medicina e ensinando pra gente que milagres existem, que a gente precisa aprender a confiar e se entregar à providência divina. É isso, acho que os profissionais têm que sempre estar preparados para o pior cenário, né? Porque é uma cardiopatia extremamente complexa dele, mas ele chegou chegando, né? Ele chegou falando assim, oi, eu sou o cardiopata complexo que você estava esperando, tô aqui. Oi, galera, pode desligar, desencana disso aí que agora eu quero ir pro colo da minha mãe. Eu carrego muito uma frase que diagnóstico não é destino, que eu acredito muito nisso. Muitas das cardiopatias também vêm carregadas de síndrome junto, e assim, eu tenho um paciente que ele é sindrômico, ele tem uma síndrome de Edwards. Tem 7 anos. Conseguimos tirar ele, e ele tinha uma cardiopatia, já operou, conseguimos tirar ele da ventilação mecânica e tá aí para medicina, né? Muitas das vezes não era para estar aqui dessa forma, respirando por ventilador. E tá aí. Então a gente tem que acreditar nisso também para passar para vocês, porque senão diante de um diagnóstico vocês já dão por perdida a batalha. E não, tem muito que se fazer com informação, a gente também estudando, né? Todos os dias sai coisa nova, a gente buscando. Então, tem muito aí que se fazer por essas crianças e elas são incríveis. Eu acho esse um recado muito importante da gente passar. Sim. A Ju fala muito, diagnóstico não é sentença, diagnóstico não é destino. Eu acredito diagnóstico é uma informação. E o que a gente faz com isso, a gente não consegue mudar o fato de que o seu bebê é cardiopata. Mas o que a gente vai fazer com esse fato, a gente consegue mudar. E é por isso muito importante essa parceria com a equipe de saúde. Né? E você vê que o próprio bebê fez toda a descontração ali da sala de parto, né? Tirou a atenção de todo mundo, isso é maravilhoso. E uma coisa que ela falou, meu marido acompanhou ele. E era uma coisa que eu falava pro André, desde a hora que a gente chegou no hospital pro Pedro nascer, eu falava, não se preocupa comigo, eu tô bem cuidada com obstetra, anestesista, tá todo mundo comigo. Você vai atrás do Pedro. A hora que ele sair dali, você sai com ele. E eu já avisei, ele falei, vai chegar na UTI, vai pegar um acesso no umbiguinho dele, então você tá ali, dá a mão pra ele, conversa com ele, fala com ele, né? E aí, na hora que o Pedro saiu, eu falei, vai embora. Tipo, me deixa aqui. Vamos, eu tô bem, tá tudo bem, pode ir. Olha como ser preparada também pro ambiente de UTI, né, Ju? Você chegasse lá, estivesse fazendo alguma coisa, olha, eu já sabia que ia fazer isso, então traz toda uma segurança também, ser preparado para esse ambiente, que ninguém espera ficar lá, que os dias são muito tensos. Eu acho que essa é a maior vantagem que o diagnóstico precoce dá, né? Esse tempo de preparo, de estudo, né? É o que você falou, a gente não vai mudar, né, o fato de ser cardiopata, mas a gente pode se preparar da melhor maneira possível para esse dia e para esses fatos que vão se ocorrer depois e que muitas vezes pode surpreender, né? O Pedro, ele nasceu super bem. Ele foi operar com 4 dias de vida. Até os 4 dias, ele era um bebê que você olhava pra ele e falava assim, não tem nada. Eu falei até pro cirurgião, que eu lembro. Eu falei assim, certeza. Eu não posso, não tem Prostin via oral? A gente vai pra casa, tá no Prostin, tá tudo certo. Ele tá ótimo, não tem nada, né? Então, eles muitas vezes surpreendem, né? É muito legal esse momento, porque é o que a gente quer, no fundo. A gente quer todo mundo bem, todas as crianças bem. Às vezes não vai acontecer, a gente vai estar junto, mas essa trajetória, quanto mais tempo a gente tem para se preparar, mais fácil da gente chegar no destino onde a gente quer chegar. E realmente, né, quem vê cara não vê coração. O Pedro é a prova. É a prova. Disso. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento aos mínimos sinais que eles derem. Perfeito. Queria te agradecer por ter participado aqui com a gente, por ter mostrado que diagnóstico não é destino, que um bom preparo, né, e um acolhimento da equipe é fundamental para essa fase. Você quer deixar algum recado para as mães?
eu quero deixar um recado que se elas tiveram algum diagnóstico, que estão independente de cardiopatia ou não, porque a gente enfrenta muitos diagnósticos desafiadores, elas terem fé, confiar, curtir a gestação, se cercarem de bons profissionais que tragam realmente informações certas para elas, né? Porque muitas das vezes alguns assustam. A gente é ser humano. Então, mas quando a gente tem o conhecimento correto, a gente pode dar esse caminho para elas, né? Essa orientação, esse cuidado. Então, para elas curtirem e viver um dia de cada vez. Acho que esse é o lema, eu acho que da maternidade, né, Ju? Da vida e da maternidade em especial. E para as mães, para as pessoas que gostaram de você hoje aqui no episódio, onde elas te encontram nas redes sociais, Aline? Meu Instagram é o @Aline Novato com 2 T's. Então lá eu falo muito da sala de parto, da importância do pediatra, independente de cardiopatia ou não, porque muitas das vezes acontece o parto e não tem um pediatra de prontidão. Então, quanto antes a gente intervir, melhor o prognóstico dessa criança. 1 a cada 10 bebês pode precisar de uma ajuda ali para nascer, né? Para respirar no primeiro minuto de vida. E se não tiver o pediatra de prontidão, a gente vai só piorando o prognóstico. Então, eu falo muito disso, falo muito da gestação, também da importância da gente acompanhar, independente de cardiopatia ou não. A gente está acompanhando essa gestante, ela está cercada de cuidado, de orientação, porque depois que nasce são várias dúvidas, várias inseguranças. Então, elas me encontram lá, @Aline Novato com 2 T's. E é um prazer aí seguir com vocês, trazer acolhimento, informação. Obrigada, muito obrigada. Eu fiquei muito por você feliz estar aqui hoje, ter compartilhado te conhecer com a também. gente Quem não sua sabe, eu já experiência. segui a doutora Carol, é uma Obrigada. professora incrível, que eu admiro muito. A Ju, que eu tive contato com ela enquanto eu fazia eco, fazia os ecos do Pedroca. Né, uma mãe super querida, inspiradora. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Vocês acolherem, acalmarem aí mais corações, que a gente tá numa realidade ainda diferente, São Paulo. E quantas pessoas não sofrem isso no interiorzão aí do nosso país, sem informação, sem profissionais. Então, esse é o nosso objetivo, né? Descomplicar o complexo, né? E trazer informação para as mães. Traz com tanta leveza, né, Ju? Obrigada. Muita resiliência. Parabéns. Obrigada. E se você que está ouvindo hoje conhece alguma grávida de cardiopata, indica esse episódio, né? Indica o nosso podcast, que vai ajudar com certeza a tirar esse medo inicial, esse choque, para ver que existe um caminho, né? Toda quarta-feira às 18 a gente tem episódio novo aqui no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Esse episódio de hoje foi um oferecimento da Neurotex, o distribuidor oficial da Berlin Heart no Brasil. E não percam o próximo episódio. Na quarta que vem, a gente vai falar sobre acidentes na infância. O que muda quando a criança é cardiopata. Nossa, tema de medo, hein? Acidentes na infância já é um tema importante. Quando a criança é cardiopata, mais importante ainda. Bom, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e a gente se vê semana que vem. Até lá. Até lá. Tchau.